novo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matará será sujeito a julgamento. Eu, porém vos digo. Vou repetir de novo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém vos digo, e todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento. Vá comigo, por favor, em Mateus, capítulo 17, versículo 2. Mateus capítulo 17, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas: uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Preste atenção, porque eu estou fazendo ênfase nesses versículos. Mas ouvi a ele, é o meu filho, porque nele cumpre todas as coisas, nele se cumpre a lei, nele se cumpre a minha vontade. Isso é muito importante, que eu quero que vocês entendam, porque eu estou fazendo essa introdução. A ele ouvir. Os antigos, Jesus diz, os antigos diziam isso, mas eu vos digo. Por que é tão difícil para a igreja entender sobre a revelação? Por que é tão difícil nós não vivermos a revelação do reino fluir dentro de nós? Se me trouxeram obrigado. Há uma coisa que eu estava compartilhando, com o pastor Diego, lá no fundo. E estava dizendo: pastor, se Jesus governa você 100%, Ele governará a cidade e as nações através de você. Agora preste atenção. A imagem de Cristo, tudo de Cristo, eu só posso ter por revelação. Não, como foi dito a Pedro, não foi carne, nem homem, nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Foi o Pai que nos revela. E é por isso muito importante. Agora, Deus só revela se teu copo estiver vazio. E eu quero falar, por que nosso copo não está vazio? Porque a revelação vem quando há um quebrantamento de um entendimento. Preste atenção nos 5 minutos que eu vou falar. O que é uma ideia? Nunca subestime uma ideia. É algo que vem à tua mente. Quando eu organizo a ideia, dou forma à ideia, ela vira um pensamento. Quando eu consigo definir essa ideia, ela vira um pensamento. O que é a palavra? É a manifestação desse pensamento. Estão entendendo a sequência? Quando há uma junção de ideias que viraram um pensamento e se forma um grupo, vira uma ideologia. E quando a ideologia se concretiza como um estilo de vida, ela vira uma filosofia. Filosofia é amor ao conhecimento. Se essa ideia, se essa semente, ela se corrompe,
essa filosofia vira uma fortaleza. E essa fortaleza não nos permite viver da revelação do reino. Deu para entender? Nunca subestime uma ideia na tua mente, porque eu e você somos frutos de uma ideia. Deus teve uma ideia de fazer o homem. Agora preste atenção, posso usar você como exemplo? Posso usar você como exemplo? Eu não sei se o apóstolo fez isso. Por que eu quero que vocês tenham cuidado em respeito à ideia? Esse aqui é a fonte, a origem. Deus. Ele representa a palavra expressa da ideia de Deus. Se isso está conectado com a origem, eu pego essa palavra. Se em algum momento eu me desconecto da origem, eu pego essa palavra e eu posso corrompê-la. Deu para entender? Se eu não estou conectado com a origem, eu posso pegar a ideia, teologia, sistema, se tornou uma filosofia, não tenho revelação, e eu a corrompo essa palavra. Por quê? Porque eu não estou conectado com a origem. Por muitos anos, como pastores e líderes, cometemos esse erro. Nós não estamos conectados à origem. Pegamos as verdades bíblicas, mas não gera fruto. E eu pego essa verdade e eu corrompo ela. E quando eu ministro sobre as pessoas, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu estou dando uma palavra corrupta, que só chega a nível da alma, mas não chega a nível do Espírito, porque eu só posso ser um ministro do Espírito, se eu estou conectado com a origem. Se eu estou conectado com a origem, então dentro de mim fluirá uma revelação de Cristo, e a palavra que eu for ministrar, ela vai quebrar as fortalezas da mente de uma geração, e ela vai chegar ao Espírito, e através do Espírito vai começar uma transformação que mudará esta geração. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado. Preste atenção. Em Mateus 5, Deus estava falando: eu tenho que quebrar a tua ideologia, eu tenho que quebrar a tua filosofia, porque a filosofia que eu vou estabelecer não pode contigo. Sabe qual foi a filosofia de Jesus? Mateus 5, as bem-aventuranças. Então Jesus diz: eu preciso quebrar. A palavra diz que a unção do ungido veio para quebrar as fortalezas. Ele não está falando: Jesus, você vai ir nas cadeias. Não, qual fortalezas são? As fortalezas que nós criamos, as fortalezas de religiosidade, as fortalezas da palavra corrompida, que nós adquirimos como filosofia, como verdades absolutas, que isso impede a verdade verdadeira. E a verdade não é a letra, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. É por isso que nós não vivemos, nossos altares não vivem de revelação. Jesus diz: eu preciso quebrar a tua filosofia, aquilo que você ama. E você diz: mas isso funcionou por muito tempo. Pois é, querido, eu sou um Deus de novas coisas. Eu sou um Deus de novas coisas. É você quem ama as coisas do passado. É você quem ama as palavras do Egito. É você quem ama, mas hoje não. Eu preciso que você ame essa renovação, e eu preciso renovar o teu coração, mas para isso eu preciso quebrar a tua filosofia. Por isso que nunca subestime uma semente. Prove a semente, prove a ideia que aparece na tua mente, prova isso, se realmente vem de Deus. Mas eu vou te impulsionar algo mais, para você nunca estar nessa
É de Deus? Não é de Deus? Esteja conectado à origem. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você está conectado à origem, há um capacete dentro de você. E Deus fala: nenhuma seta corrupta entrará na tua mente. Nenhum pensamento corrupto, nenhum pensamento de religiosidade. Porque só você ouvirá a minha voz. Quando nós estamos conectados à origem, não temos o medo de dizer: é de Deus? Não é de Deus? Mas se nós não estamos na origem, você vai ter que se quebrantar e dizer: é de Deus ou não é de Deus? Por muito tempo, havia um medo de viver em santidade, porque era: será que eu estou fazendo a vontade? Se você está conectado na origem, há um manto de amor sobre você, que diz: ei, você não vai fracassar, porque você está conectado à minha origem, você vai cumprir o propósito. Essa é uma geração incorruptível, você não vai fracassar, teus filhos não vão fracassar, os teus líderes não vão fracassar. Por quê? Porque Deus diz: hoje te conecta à minha origem. As ideias que eu vou colocar para você são ideias que nascem no meu coração e geram frutos. Mas eu preciso quebrar a tua filosofia. Irmãos, o Torá foi a minha vida inteira. Eu sou considerado infiel. Eu tive a revelação de... Eu não aceitei a Jesus porque alguém falou de Jesus para mim. Eu vi Jesus. Ele me mostrou as feridas. Eu vi a verdade. Eu respeito, querido, a tradição dos antigos. Mas a revelação do reino, Ele deu à sua igreja. Não estou aqui para te desanimar, não, querido. Outro dia eu estava com um pastor, falou: me leva no templo de Salomão. Eu falei: eu te levo. Estava lá, há uma mística. O cara entrou, está arrepiando. Eu falei... Ele olhou, viu lá os sacerdotes, começou a chorar. Eu respeitei. Entramos no carro, ele falou: meu Deus, isso aqui é puro. Eu respeitei os sentimentos dele, a emoção dele. Mas quando nós saímos, nós fomos para uma churrascaria. Eu coloquei na mão, no ombro dele: você quer sentir a verdade? Ele olhou. Ele falou: quero. Jesus, tu estás aqui, eu vejo você, mas ele não te viu. Abre os seus olhos espirituais. Ele começou a chorar. Ele se prostrou diante da churrascaria. Ele dizia: nunca vi coisa mais formosa. Não há templo, não há judaísmo que manifeste a glória que é Jesus Cristo. Sabe qual que é a diferença entre os judeus e nós? Vou te dizer, para tirar teu gostinho. Eu tenho desde pequeno eu tinha amigos evangélicos. Eles diziam: Álvaro, por que vocês têm preconceito contra os evangélicos? Eu dizia: simplesmente porque vocês não vivem como filhos de Deus. Porque nós entendemos os princípios. Se você vive os princípios da Torá, querido, tua vida é... Mas os princípios não me levaram à glória da verdade que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Jesus estava dizendo uma coisa. E vamos ler. Mateus 5. Versículo 21. Ouvistes, pois, dito aos antigos: não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele
que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Sabe o que Jesus estava falando? Eu vos digo, vocês conhecem a lei, mas eu estou te dando hoje a lei do Espírito. Somos ministros do Espírito, temos que conhecer a lei do Espírito. Os antigos diziam, mas eu vos digo, ande pela lei do Espírito. Pare de colocar jugo sobre meu povo. Vocês dizem que adultério, se for pego, mas eu vos digo, se você olhar com impureza a uma outra mulher que não seja tua, você está cometendo adultério. Lei do Espírito. Perdão, vou ficar aqui. Por isso você precisa nascer de novo. Porque Deus é Espírito. Se queremos revelação, quebre a filosofia. Nunca subestime uma ideia. Se conecte à origem. Que nós possamos nos arrepender. E que possamos dizer, Senhor, eu preciso de uma revelação fresca de Cristo. Porque só Cristo me faz andar pela lei do Espírito. Só Cristo me faz ser um agente transformador. Eu estava compartilhando para o pastor Diego. Eu renunciei a um dos 5 melhores consultórios de São Paulo, de estética bucal, era sócio. Deus me disse, vende a tua parte e vai numa cidade, numa periferia, no bairro, e abra lá teu consultório. Eu fui abrir o consultório e falei, Jesus, mas como obedecer à vontade de Deus é tudo. Meu consultório fica em cima de uma padaria, índice de homicídio era todos os dias, nem a polícia entrava lá. E eu peguei meu violão de branco em cima da padaria, comecei a levantar um altar de adoração. A minha secretária falava, doutor, e eu lá adorando ao Senhor, o pancadão lá embaixo. Céus e terra se unem, céus e terra se unem. Um dia entrou uma menina, essa não é do abuso, essa era suicídio. Uma menina entrou chorando, eu falei, pô, nem mostrei anestesia para ela ainda, já está chorando. E ela falou assim, eu estava tentando suicídio, e eu ouvi uma voz, como eu escuto muitas vozes, e ela me disse, sai, segue para essa rua, entra, vira à direita, vira à esquerda, sobe e fala com o dentista. E eu falei para ela, sabe que voz é essa que você ouviu? Jesus. Você precisa de Jesus. Estava contando que o principal chefe do PCC ali, entrou no meu consultório, desviado da igreja, batizado, mandou matar muita gente, todos tinham medo dele. Um dia o delegado da cidade me chama, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O delegado chega e fala, doutor, algo muito estranho acontecendo lá no seu bairro. Eu falei, mais índice de morte, mas eu tenho levantado um altar. Falou, sabe lá, ele falou o nome, que era um cara muito conhecido. Ele veio se entregar. E ele falou, falei, por quê? Porque eu aceitei a Jesus. Você aceitou Jesus e veio se entregar? Eu falei, vim. Foi lá no consultório do Dr. Álvaro. Meu consultório é um consultório sobrenatural, querido. Sabe por quê? Porque eu decidi andar pela lei do Espírito. Porque quando somos ministros do Espírito, aí sim somos transformadores de vida, de regiões, de cidades. Mas para entendermos o que é a transformação, nós precisamos entender o que está acontecendo nas nossas gerações. Deu para entender sobre a revelação? Ficou claro? Quantos entenderam? Uma ideia vira um pensamento, que vira uma ideologia e vira uma filosofia. Toma muito cuidado. Se a semente do reino
é semeado em você, que vira pensamentos do reino de Deus, que você as aplica, que vira uma ideologia, vira uma filosofia de vida, e você se torna o ministro do Espírito. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Para entendermos sobre o que nós queremos para esta geração, precisamos restaurar ela. Nós precisamos entender isso. Vá comigo em Marcos, por favor. Capítulo 5. Do versículo 21, você já conhece a história. Em diante. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se opera, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse-lhe: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, mandando sair todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Amém? É necessário, irmãos, entender as nossas gerações. Quem aqui tem mais de 38 anos, levante a mão. Peço perdão. Eu sei que estou vendendo. Quem tem abaixo de 30 anos, levanta a mão. Ok, vocês vão entender o que eu vou falar. Aqui há duas gerações representadas nesta palavra. A geração de Jairo, a geração daquela mulher. Mas Jesus não estava mais preocupado com essa geração. Jesus estava preocupado com a geração Talita cumi. Porque ele tem que levantar essa geração. Mas precisamos entender o que está acontecendo. Jairo era o principal da sinagoga. Aqui representamos, quero deixar bem claro, que eu estou usando essa palavra como exemplo de duas gerações. A geração de Jairo e a geração daquela mulher é a minha geração.
É uma geração onde o ventre já não gera mais nada. Por isso que precisam de toalhinha, sabonete. Leve o copo. Porque não gera mais. Quando o ventre não gera, tem que usar o sistema. É uma geração de Jairo, que era o principal da sinagoga. E ele teve que se expor. É uma geração que precisa. Jesus não está mais preocupado com essa geração. Essa geração tem que vir a Jesus, se humilhar e tocar em Jesus. Porque Jesus está indo. A geração Talita Cumi. É uma geração que abraçou a religiosidade. Porque como não flui nada do seu ventre, só sangra. Só está morrendo. Jesus diz, eu estou indo. Essa geração tem que vir a Jesus. Tem que tocar em Jesus. Precisamos entender que essa geração precisa vir até Jesus. Se humilhar e tocarem nas vestes de Jesus. Mas Jesus está indo para a geração Talita Cumi, amém? Quantos entendem isso? Agora, há um detalhe muito importante. Isso foi a minha preocupação sobre a nova geração. Jesus está indo para a geração de Talita Cumi. Mas ele para no meio e eles dizem assim: não incomodes mais o mestre. Tua filha já morreu. E Jesus, há um detalhe aqui. Jesus, ei, vão só comigo 3. Ele chama quem? Pedro? Os irmãos? João? Tiago? Os seus mais? Ele só levanta uma geração com seus íntimos. Preste atenção da intimidade. Mas durante o processo, Jairo estava lá. Ele foi, diz que ele se prostrou. Ele falou, tudo bem, eu estou indo para a tua casa. Veio a mulher e tocou, saiu o poder. Mas ele disse, não, só os íntimos vão comigo. Ele chega na casa, riam-se dele. Fala, o que você vai vir fazer? Ele manda o que? Todo mundo vai no quarto, num ambiente de intimidade. Só que os íntimos, ele diz, geração Talita Cumi, se levanta. A reforma não é para a geração Talita Cumi. A reforma é para a geração Jairo e da mulher que sofreu do fluxo de sangue. Porque a geração Talita Cumi, ela nasce na essência da intimidade de Deus. Nós só podemos levantar esta geração na intimidade. A outra geração tem que vir até Jesus. Tem que se quebrantar. Mas, ei, geração Talita Cumi, preste atenção. Não ache. Esta geração só vai ser levantada sem antes não sarar. Sem antes não curar. Sabe por quê? Porque se não fosse Jairo, Jesus não ia até a geração Talita Cumi. Sua responsabilidade, os que têm abaixo de 30 anos, levantem a mão. É honrar. Diga comigo, honrar as outras gerações. Libere a cura. Se humilhe pela minha geração. E você será levantada como uma geração poderosa. Honre as gerações passadas. Cure as gerações passadas. Leve a reforma para as gerações passadas. Porque vocês nasceram na intimidade. Mas eu tenho que tocar Jesus. Eu tenho que pedir perdão a Jesus por tudo que eu fiz.
todo o erro que eu fiz com a igreja, por toda palavra que eu corrompi, por toda filosofia, por toda teologia que não mudou nada. Queridos, eu amo a teologia, mas se não vem a revelação de Cristo, não há mudança. Que discipulado queremos estipular? Que métodos? Nada contra, não estamos para julgar, não estamos aqui para criticar o passado, nem os antigos. Estava ali Moisés, estava ali Elias, mas o Pai diz: a ele ouvi. Ele é a verdade. Eu tenho que tocar a Jesus, porque meu ventre não gerava mais nada. Como o apóstolo disse, Deus não quer resultados, Deus quer frutos. Eu estava compartilhando na tua casa, estava com a minha esposa no final do ano, estávamos falando, ela me mostrava uma uva, só que essa uva não tinha semente. E eu falei para minha esposa: essa uva não vai gerar fruto, porque não tem semente. Mas eu perguntei para ela: você sabe a origem do crescimento dessa uva? Oh, queridos, qual tem sido a origem do nosso crescimento? A origem do crescimento dessa uva era transgênica, era corrupta, por isso que não gera frutos. Mas quando nós estamos conectados à origem, nosso crescimento é Cristo, a vida é Cristo, a vida é Cristo, e nós geramos frutos. Qual é a fonte do nosso crescimento? Se a fonte do teu crescimento não é Cristo, então se humilhe hoje, peça perdão a Deus hoje, e diga: Senhor, a minha semente tem que dar frutos. Queridos, o segredo é estar conectados à origem. João 15 diz: se permaneceres em mim, se permaneceres na videira, duas gerações, uma geração que precisa vir a Jesus, jogar as suas coroas e dizer: Senhor. Na Batista Lagoinha, eu ministrei uma coisa que foi tremenda. Deus me disse há uns 6 anos atrás, falou: Álvaro, eu preciso que você seja José de Arimateia. José de Arimateia foi aquele que pegou o corpo de Jesus. O corpo representa a igreja de Jesus. O corpo estava fedido por defato, cheirava mal, todo estourado, desfigurado. Mas José de Arimateia lavou, ungiu, colocou num manto, e Jesus falava para mim: lave o corpo mesmo fedido, mesmo cheirando mal, envolva ele no manto de pureza, mesmo que ele esteja morto, porque no terceiro dia esse corpo terá experiência do poder da ressurreição. Querido, a corrupção deste país cai, porque o poder da ressurreição virá sobre a igreja desta nação. Faça como José de Arimateia. Não estamos aqui para julgar o sistema, não estamos aqui para condenar a geração passada. Se vamos ter que lavar, vamos lavar. Se vai ter pastor que você vai ter que ungir, vai ter que ungir. Se você vai ter que colocar um manto incorruptível, mesmo ele nem coloque esse manto, porque no terceiro dia essa igreja vai ressuscitar. Virão nações aqui perdidas, sem identidade,
lave, unge, cubra. Porque no terceiro dia essa igreja vai ressuscitar, incorruptível, incorruptível. Geração Talitha Kumi, vocês nasceram na intimidade de Deus. Só os íntimos levantam essa geração com um fundamento: Cristo, Cristo, Cristo. Sabe por que eu estou vivo aqui? Por propósito. Eu morava em São Caetano, eu sou filho de médicos, sempre tive uma vida classe média alta bem. Mas aos meus 14 anos eu me joguei do 19º andar do prédio. Era meu segundo tentativa de suicídio. Eu fiquei preso pelo meu cinto do 19º, eu fiquei com o meu corpo para frente e minhas pernas atrás, não sei como, nem sei onde fiquei preso. Eu tranquei a porta, meus pais, a minha empregada, eles não deixavam eu trancar a porta porque eu já tinha tentado o suicídio. Meu pai arrombou a porta, eu não sei como, ele foi me pegar, eu chutava meu pai, porque eu queria o suicídio. E meu pai, com toda a força, me puxou, desesperado, sem entender, porque o filho dele queria o suicídio. Foi onde eu entendi que o propósito é mais poderoso do que o que pode acontecer na tua vida. Ei, ame o processo. Deus está mandando dizer uma coisa para você: ame o processo. Ame o processo. Não me compete questionar a Deus porque eu vivi, porque eu não olho para trás, querido. Eu entendo que porque eu estou hoje. Ame o processo e você sairá do deserto rapidamente. Amém? Deus está mandando dizer isso para alguém aqui. Ame o processo. Quando eu tive um encontro com Jesus, e aí não teve jeito, ele era o Filho de Deus, porque eu só respeitava ele como um bom rabino. Porque nós, os judeus, respeitamos, mas não, para nós era uma blasfêmia considerar ele como Filho de Deus. Mas ele veio e mostrou, mudou tudo na minha vida. Sabe por quê? Porque entendi o propósito. Não mostre a unção, mostre o propósito, e você terá um exército aqui. Sabe qual foi o problema da minha geração? Muita unção. Jezabel não respeitou a unção, queria a cabeça de Elias. E ele mostre o propósito, e eles estarão firmes. E você vai ter um exército que vai ter um inferno com você lá embaixo. Porque a unção fez muitas feridas. Eu amo a unção. Por favor, não estou contra a unção. Mas a minha geração era da unção. Presença. Sabe o que é presença? A presença não mudou as pessoas, não. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe o que é presença? A palavra sentir. Mas a presença não muda. Só a glória muda. Só que sabe qual que foi o problema que me foi vendido a mim, na minha geração? É que a glória não se sente, a glória se vê. Isaías disse: eis que vim. A glória se vê. A glória não se sente, a glória se vê. Por isso que andamos dimensões de glória. Eu vejo a glória. Se eu vejo a glória em Cristo, eu ando nas dimensões. E você governa. Porque eu vejo Taubaté, eu vejo São José, eu vejo o Brasil, porque eu tenho uma mentalidade de governo. A glória que eu vejo me dá a mentalidade de governo do reino. Então não me preocupo com a minha família, não me preocupo. Vou terminar dizendo algo assim:
Não se preocupe com as necessidades. Não perca tempo com a necessidade. Se preocupe com a prioridade. Pastor, tenho problemas no meu ministério. 70% entra em crise, pastor. Você tem que orar. Qual que é a tua prioridade? Cristo. É forte. Pastor Diogo, as famílias estão querendo boicotar. Há uma necessidade. Amém. Mas a minha prioridade é meu amado. Gasto meu tempo com a minha prioridade. E aquele ambiente de glória da intimidade muda. Teve uma vez que chegou o pastor e falou: pastor, por que você sempre repete? Porque eu não canto para você. Porque eu sei. Não canto para as pessoas. Porque eu vejo a glória de Deus. E como eu vejo a glória de Deus, eu vejo destinos, propósitos nesta manhã, que se ativam no Espírito. Deus te trouxe nesta manhã essa família, porque Ele quer cumprir o propósito, não resolver os teus problemas. Deus trouxe vocês nesta manhã para que você entenda o propósito. Quando você entende o propósito, os problemas são pequenos. Deus não tem a obrigação de resolver nossos problemas. Tudo Ele já fez entregando o seu Filho na cruz. Porque em Cristo nós temos tudo. Em Cristo você já tem a resposta aos seus problemas. Em Cristo você já tem a prosperidade. Não é uma questão de fora de receber, é uma questão de você, pela fé, tirar de dentro e colocar para fora. Diga para a tua realidade hoje, saindo da igreja: aqui já tenho tudo. Libera a palavra, filho do homem, e mude o destino da tua família. Porque não se trata de fora, se trata de Cristo que está dentro de você, e você tem que exercer a autoridade. Se trata desta geração começar a levantar decretos e altares de adoração. Altares nas escolas, na faculdade, nos empregos. Altares na tua família. Não se trata de se preocupar. Sabe, o problema da terra não foi o diabo. Nunca foi o diabo o problema da terra. Foi a ausência de governo. O problema da terra nunca foi o inimigo. Foi a ausência de governo. Quando teve ausência de governo, ele acha que é dono. Pois quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus diz: ei, você não entende? Tudo é do meu Pai, e eu governo. Tudo é meu, porque é do meu Pai. Exerça governo. Jesus não falou: faça a campanha do sal, jogue o sal. Não, Jesus falou: seja o sal da terra. É ausência de governo. Mas hoje se levanta uma geração de governo com a mente de Cristo, onde diz: ei, eu estou ao teu lado, toca em mim e você vai ser curado. Toca em Cristo e as portas se abrirão. Começa a liberar a palavra profética. Eu, vestido de branco, com um violão, declarava: este barro é de Jesus. Satanás, sai desse lugar. Não importa o que as pessoas vão dizer, pastor, não importa o que vão dizer de você, não importa as críticas, libera a palavra. Libera a palavra. É preciso ter coragem, libera a palavra. Deus não está pedindo muito, libera a palavra. Eu quero a tua boca. Eu só peço a tua boca. Eu nunca pedi se você era perfeito ou não, porque o teu passado eu não lembro mais. Eu não lembro mais do teu passado. Pare de se culpar das coisas que você tem se culpado. Pare de se culpar das coisas que eu já perdoei. Eu já perdoei. Pare de se acusar
acusar das coisas que eu já perdoei na cruz. E que todos os dias, com aquele sol que brilha pela manhã, diz: a minha graça te basta, o meu amor te basta, para você cumprir o propósito. Para de se culpar. Não estou fazendo apologia ao pecado, não. Estou dizendo que a graça é um firme fundamento da santidade. Que a graça te diz: rasga o véu e entra na minha presença. Porque hoje eu te levanto, Talita Cume. Talita Cume, escuta a minha voz. Levanta-te, Talita Cume.